Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Ah, mais uma letra assim, letrona pro Música Análise, como os nossos pais de Belchior, famosérrima na voz de Elis Regina, e sugestão muito especial, assim, de Ellen Rezende, que foi uma das primeiras pessoas a fazer aqui uma sugestão nos comentários para o Música Análise, e você também pode fazer, e de Rô Rocha, uma grande influência para o meu atual gosto musical. Um abraço, Rô, que tá aí voltando com café com os bacanudos. Bem, então hoje a gente vai analisar música como os nossos pais. Eu peguei aqui um trechinho, um recorte importante de algo que eu quero destacar entre tantas coisas que poderíamos analisar das mais diversas formas nessa canção. Como os nossos pais é uma música muito antiga, muito famosa. Talvez você de uma nova geração não a conheça, vale a pena pesquisar lá e conhecer. Talvez conheça o refrão, outra parte da canção, enfim. Mas eu quis destacar aqui um trecho da música que diz: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Bem, essa é uma questão muito interessante que o nosso amigo aqui, o tio Freud, chamou de repetição. Existem formas distintas da repetição acontecer, mas uma delas é repetir o outro. Repetir o que o outro faz, o como o outro faz. E o Freud, inclusive, chama atenção para nós repetirmos aquilo que nós mais detestamos no outro, mais criticamos no outro, especialmente nos outros mais próximos de nós, e aí pai, mãe, né, que a canção está aí destacando, né, os nossos pais, e a gente critica, a gente detesta e a gente se vê repetindo aquelas mesmas coisas. Muitas vezes os filhos criticam os seus pais e depois, quando forem pais, vão repetir com os seus próprios filhos, né? E a canção diz: a minha dor é perceber isso, né? Que apesar de termos feito tudo o que fizemos, né? Viver tudo que nós já vivemos, uma vida inteira, a gente dá uma volta ao mundo para chegar no mesmo lugar e viver como os nossos pais. A música segue dizendo: os nossos ídolos ainda são os mesmos, as aparências não enganam não. Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Bem, aí tem uma questão interessante, a música toda é dialógica, né? E na primeira colocação ela tá falando de si mesma, né? Assim, a minha dor, né? E falando da sua repetição, né? A sua própria repetição de viver como os próprios pais, né? Mas tem aí uma colocação sobre o outro agora que você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas, e aí vem uma colocação interessantíssima, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Bem, aí a gente entra numa outra questão muito interessante, que é o medo do novo. Esse tema muito discutido amplamente na psicologia geral e até no senso comum. A gente tem medo do que é novo, o novo assusta e etc e tal. Bem, mas uma consideração importante é que o passado é um lugar de comodidade, né? A gente já está acomodado com aquilo que a gente já tem, né? Nesse sentido é que aquilo que é novo vai sempre assustar um pouco mais, porque eu ainda não sei lidar com aquilo, né? Essa é uma das justificativas para a gente ficar, né, em torno do passado, né? Mas ainda não é sobre isso que o Freud fala, não é sobre isso que o nosso novo companheiro Lacan fala também, né? O que o Freud chamou de repetição, ou a este caráter da repetição, Lacan chamou de gozo, né? Assim, ficar tendo um prazer numa coisa que só repete, né? Isso é
mortífero, isso é destrutivo, né? A gente, essa coisa de dar a volta ao mundo para parar no mesmo lugar, né? Bem, mas aí o ponto que eu quero destacar aqui, né, é que há um amor pelo passado, né? E aí, assim, vamos dizer, então agora chegou a praia, né, onde a psicanálise nada, né? Assim, porque a psicanálise é melhor para tratar o passado do que qualquer outra coisa e tal, né? E eu preciso dizer que não, a gente não trata o passado porque na psicanálise a gente considera que o passado não existe. Sim, é exatamente isso. O passado não existe porque se algo que você viveu lá atrás, independente do tempo que faça, te atormenta até o dia de hoje, te machuca, te angustia, enfim, a gente não pode dizer que isso passou. Isso é presente, né? Se não passou, não é passado, né? É presente. Se faz presente para você independente do tempo. E é por isso que algumas pessoas chegam aos consultórios de psicanálise muito tempo depois de determinado fato ter acometido, né, a vida dessa pessoa, né? Porque não é disso que se trata, não é quanto tempo atrás a coisa aconteceu, mas o quanto isso ainda se faz presente. Então é nesse sentido que a psicanálise não vai tratar o passado, mas a coisa presente que atormenta hoje, né? E se a coisa de fato passou e é passado, então ela deixou de existir. É nesse sentido que para a psicanálise o passado não existe. Ou é presente e a gente precisa tratar e trabalhar, ou é passado e passou. Porque se passou, é passado. Se é passado, passou, então não existe mais. Mas há algumas pessoas, né, que não contemplam a possibilidade do novo que sempre vem. E é disso que esse trecho da canção fala, né? O novo sempre vem. O problema é que se a gente fica preso ao passado, a gente não consegue contemplar, né, o novo que vem. É nesse sentido que muitas pessoas podem ter experiências maravilhosas hoje, mas não conseguir desfrutar, usufruir daquilo que vivem hoje, porque tem um pé no passado, enquanto o outro está aqui no presente, né? Essa é a base de alguns processos depressivos, né, ou de coisas semelhantes, né? Essas pessoas, por vezes, precisam de ajuda, né, de psicanalistas e outros profissionais, por vezes, né, para conseguir pisar só no presente e daqui para frente, né? Trazendo essa coisa, entre aspas, passada para o hoje, para trabalhar, né? Assim, recordar aquela coisa toda que já se passou, repetir isso em análise e conseguir, né, com a ajuda do analista, elaborar. É sobre isso que o Freud fala no famoso texto Recordar, Repetir e Elaborar. Essa música é reveladora, né, do quanto algumas pessoas estão nessa coisa presa da repetição, né? Que, né, acena para essa coisa outra que é a recordação e, nesse caso, a impossibilidade de recordar. Pessoas não conseguem lembrar o que foi que gerou determinado comportamento ruim, negativo e tal, porque na verdade elas nunca tiveram consciência disso, né? A gente absorve algumas coisas do comportamento do outro, né? E acaba por repetir aquilo. Lacan vai dizer, o inconsciente é como um radar, né? A gente vai simplesmente capturando aquilo que vai acontecendo, né? E a gente não sabe muito bem, né, de onde vem, quando vem algumas coisas, e a gente simplesmente repete, né? Então a gente não consegue lembrar, porque na verdade a gente nunca esqueceu, a gente nunca teve, na verdade, foi consciência daquilo. O Freud vai dizer que o que mais importa na educação de crianças, né, não é a escola e nada daquilo que ela ensina, mas a personalidade dos primeiros professores, né, com eles, assim como com os pais, as primeiras figuras, né, de autoridade, de cuidado, né, que vão ensinando para nós uma certa forma de se colocar também com o outro, para cuidar do outro, para exercer autoridade sobre o outro, liderança sobre o outro, enfim. E a gente acaba por repetir esses modelos que aprendemos. Então a gente dá uma volta ao mundo, mas as aparências não enganam, não.